que envolvem muitas questões sociais e programáticas, eu vou explicar isso para vocês, e por isso a vulnerabilidade é um tema muito interessante, eu gosto muito. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí eu vou parar de ver vocês, né? Mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode parar no meio que a gente conversa. Como eu disse antes, para quem entrou primeiro, a vulnerabilidade ela é bem ampla na geriatria. Tem fatores biológicos, fatores sociais, e alguns conceitos talvez para vocês não fiquem um pouco claros, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar, tá? Das pessoas que entraram aqui, eu conheço a Mara, que é R4 da geriatria, mas o resto de vocês talvez sejam alunos. E algumas coisas, se vocês não souberem, eu explico, tá bom? Então, pessoal, o tema que a gente vai falar hoje é a avaliação da vulnerabilidade. Mas antes de falar sobre as escalas que a gente usa para fazer essa avaliação, eu vou começar falando um pouco sobre o que é a vulnerabilidade, para que vocês entendam de onde vem esse conceito, tá? Então, a vulnerabilidade, ela é uma palavra de origem latina, vem de vulnere. Professor, Oi. A senhora não está apresentando a tela. Não sei se era para estar. Eu estou. Não tá? Não. Não. E agora, como é que a gente faz? Peraí. Ali na setinha, no quadrado com a setinha para cima e apresentar toda a tela. Agora foi. Foi? Foi. Ah, legal. Então, desculpem, voltando. Então, sobre o conceito da vulnerabilidade, é uma palavra de origem latina, derivada de vulneris, que significa suscetibilidade a ser ferido, tá? É uma palavra que ela não surgiu originalmente na geriatria, tá, gente? Ela surgiu mais ou menos na metade do século XX, num contexto de experimentação humana. Quem gosta aí de história vai se lembrar que na época da guerra, principalmente da Segunda, houve muitos experimentos que não foram pautados pela ética e que utilizavam pessoas vulneráveis, pessoas institucionalizadas, prisioneiros, judeus, africanos. Muitos campos de concentração fizeram testes em pessoas vivas, dissecção em pessoas vivas, todo tipo de teste de uma maneira não pautada por conceitos éticos, tá? E aí, nessa época, esse conceito vulnerabilidade, de população vulnerável, ele começou a ser usado. Esse conceito foi evoluindo do ponto de vista bioético depois da epidemia do HIV, tá? Porque no início da epidemia do HIV, a gente falava em grupo de risco, né? As pessoas usuárias de drogas injetáveis, pessoas que praticavam relação desprotegida, prostitutas, pessoas homossexuais, coisa que depois de um tempo acabou o grupo de risco. Mas, nessa época, também o conceito de vulnerabilidade ele se fortaleceu, pensando nesses grupos que tinham maior risco, né? E na última década, ele é um conceito amplamente utilizado, tá? E na geriatria, ele tem ganhado muita força. E aí vocês vão entender por quê. A vulnerabilidade, ela é definida como um estado de indivíduos ou grupos que, por alguma razão, têm a sua capacidade de autodeterminação reduzida, podendo apresentar dificuldades para proteger os seus próprios interesses devido a déficits de poder, inteligência, educação, recursos, força ou outros atributos. Na geriatria, o conceito de vulnerabilidade, ele é muito utilizado porque o idoso, ele acaba, né, nessa faixa etária, podendo apresentar dificuldade para proteger os seus próprios interesses, ou por dificuldades físicas, ou por doenças, ou por incapacidades mesmo, não consegue mais sair de casa, não consegue mais lidar com dinheiro, já tem alteração cognitiva, começa a ter outras pessoas que intervêm nas suas escolhas, às vezes na sua autonomia, pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de ter uma escolaridade, então pessoas às vezes analfabetas, não tem como brigar pelos seus interesses. Então a vulnerabilidade ela cabe muito bem na geriatria. E aí eu falei para vocês antes de começar que
teriam conceitos brasileiros, tá? E esse aqui é o principal autor brasileiro que fala de vulnerabilidade, e ele dá as dimensões da vulnerabilidade de uma forma muito clara. Eu gosto muito dessas dimensões de vulnerabilidade de Aires, porque elas fazem com que a gente entenda perfeitamente como que surge a vulnerabilidade. Então, a Aires, ele dividiu em 3 dimensões. A dimensão individual, que compreende aspectos físicos, funcionais, cognitivos, mórbidos, emocionais, culturais e relacionais de cada idoso. Se vocês pararem para pensar e lembrar da aula de fragilidade que vocês tiveram, a gente tem, só um parênteses, tá? A gente tem 2 conceitos de fragilidade que ganharam mais força ao longo dos anos. O conceito de Fried, que fala sobre a fragilidade física, e o conceito de Rockwood, que é um canadense, que fala sobre a fragilidade de múltiplos domínios. A fragilidade de Rockwood, ela nada mais é do que uma vulnerabilidade individual, tá? Compreende aspectos do indivíduo em si. Então, compreende aí a questão cognitiva, a questão de independência funcional, as doenças que ele tem, se tem sintoma depressivo, como que funciona o dia a dia dele, se tem cuidador. Isso, mais ou menos, é o conceito de fragilidade do Rockwood, esse conceito de multidimensional dele, tá? Mas a vulnerabilidade não é só isso. A vulnerabilidade tem um aspecto social. E ela abrange o quê? Aspectos econômicos e de acesso à educação, justiça, saúde e suporte social. Então, aqui abrange aposentadorias, abrange escolaridade, abrange saúde, abrange aspectos de suporte mesmo. Mas existe também a dimensão programática. Mas o que é isso? Ela está relacionada à existência de esforços institucionais para que os recursos sociais estejam disponíveis. A análise da dimensão programática busca avaliar se as instituições, especialmente as de saúde, bem-estar social e cultura, atuam como elementos que reduzem ou que aprofundam as condições de vulnerabilidade. Então, vamos lá, o que é isso? A vulnerabilidade programática, só para vocês entenderem, é saber o que está disponível para que este idoso alcance uma situação de não vulnerabilidade social. Então, por exemplo, ele tem aposentadoria? Ele tem. Tem equipe de saúde que atende o domicílio dele? Não tem médico. E tem assistência social, caso ele precise, caso aconteça alguma coisa, tem um CRAS que ele possa recorrer? A família dele consegue ajudá-lo? A instituição família também pode atuar para aprofundar condições de vulnerabilidade. Alguns idosos, eles estariam relativamente bem do ponto de vista individual, estariam relativamente bem do ponto de vista social, porque tem aposentadoria, às vezes casa própria, mas tem filhos, netos e inúmeras pessoas da família que dependem dele. Então, ele tem uma vulnerabilidade programática de uma instituição que está trabalhando para aprofundar as condições de vulnerabilidade daquele idoso. Vocês entenderam a diferença entre o social e a programática? A programática tem uma relação de esforço institucional, ou governamental, ou de instituições de saúde, ou de instituições de assistência social, ou de instituições outras. Ele precisa de ele está com um problema judicial. Ele, por exemplo, precisa provar que ele foi trabalhador do campo, mas não tem comprovação, e ele precisa de um benefício, ele precisa de um advogado, mas ele não tem condições de pagar. Então, tem um defensor público? Tem alguém da OAB que ele possa recorrer? Não tem. Então, essas coisas, elas estão relacionadas com vulnerabilidade programática. Baseado nas dimensões de Aires, vocês conseguem entender o quão brasileiro a vulnerabilidade acaba sendo para nós. Não é um conceito exclusivamente nosso, mas tem um jeito de olhar diferente do que seria fora daqui, tá? Então, só para a gente falar do ponto de vista geriátrico, a vulnerabilidade individual, ela está relacionada a condições referentes ao curso de vida do indivíduo e às suas experiências, tais como dependência funcional, declínio cognitivo, presença de comorbidades, síndrome de fragilidade do idoso, quadros emocionais tais como depressão, déficits sensoriais, então tem um déficit auditivo, tem um déficit visual.
A vulnerabilidade social diz respeito a condições socioculturais e históricas acumuladas ao longo da vida desse idoso. E aí uma bem forte é a questão da escolaridade, outra muito forte é a renda, a possibilidade de obter informações, acesso a meios de comunicação, poder de participar de decisões políticas, capacidade de enfrentamento de barreiras culturais e poder de defesa em situações de violência. E a vulnerabilidade programática refere-se aos recursos institucionais necessários para o bem-estar da velhice, como sistema de saúde, legislação referente ao envelhecimento, presença do Estado na prevenção de violência contra o idoso na família, o ambiente institucional, a questão eu não coloquei aqui, mas a questão da família também, tá? Do quanto essa família atua para promover o bem-estar desse idoso. Formação, isso aqui é muito importante, formação de profissionais capacitados para o atendimento desse público em diversas esferas. Que aqui é extremamente falho, tá? A gente não tem geriatras suficientes, a gente não tem enfermagem, equipe multi suficiente com preparo do ponto de vista técnico para atender o idoso na quantidade de idosos que a gente tem. A vulnerabilidade, ela é um conceito, só para vocês entenderem, que ela é geradora de uma ideia de risco, mas não significa necessariamente que o idoso está com um problema, ele está em risco de evoluir mal, de alguma forma, tá? Ele tem sido utilizado para descrever idosos com suscetibilidade para desenvolver incapacidades ou para indicar idosos com condições sociais desfavoráveis e que possuiriam menor acesso a níveis satisfatórios de saúde e independência. Entretanto, nem todos os idosos vulneráveis desenvolvem capacidades ou piores condições de vida e saúde. A vulnerabilidade serve para estimar a ideia de que o idoso é um cidadão de direitos e que, independentemente de sua condição social, tem o direito de alcançar uma velhice bem-sucedida. A vulnerabilidade, gente, nada mais é do que um conceito de risco que faz uma abordagem multidimensional muito mais ampla do que só a questão física. Que para a questão física a gente tem um conceito muito importante, muito utilizado por nós, que é a fragilidade. Mas a vulnerabilidade ela é um conceito mais amplo. Quando vocês passarem no nosso ambulatório, vocês vão entender isso. Às vezes você atende um idoso que até tem múltiplas comorbidades, toma múltiplas medicações, mas ele está relativamente bem do ponto de vista clínico. Mas ele é analfabeto, não tem filho que leva ele na consulta, ele se perde no caminho, ele já tem um quadro de esquecimento, ele já não enxerga muito bem, ele ganha pouco, não consegue comprar os remédios. Então, às vezes, você vai vendo que tem mais condições do que só a saúde dele. E se você abordar somente a questão saúde, você vai perder muita coisa, você não vai conseguir fazer o atendimento adequado. Então, é para isso que existe esse conceito, tá? E vocês vão ver também que a vulnerabilidade ela pode ser usada do ponto de vista prático, porque às vezes parece que é uma coisa, quando a gente fala de questões sociais, parece uma coisa muito distante. A verdade é que os índices que a gente tem, que eu vou apresentar 2 para vocês, mais utilizados, eles são realmente mais focados na vulnerabilidade individual, tá? Mas para efeitos de aplicabilidade clínica. Mas eu queria antes falar, né, da questão da vulnerabilidade social e da programática para que vocês entendam o conceito. E para avaliar a vulnerabilidade, o melhor instrumento de todos, imbatível, é a avaliação geriátrica ampla, que vocês já tiveram uma aula com o Paulo, porque a avaliação geriátrica ampla identifica um idoso em todos os seus aspectos e vai identificar a vulnerabilidade do ponto de vista social, programático, clínico, individual, de todas as formas. Qual que é a limitação da AGA? Se vocês não forem geriatras, vamos supor que vocês sejam clínicos ou em outras especialidades, vocês vão ver que o tempo de consulta costuma ser curto. A gente não tem esse tempo de consulta que a gente consiga fazer toda a AGA. Mesmo no consultório, às vezes a gente divide a AGA, tá? Porque a AGA ela pode durar até 90 minutos. Então, é muito tempo para ser utilizado, é um instrumento que exige um aplicador treinado, e que do ponto de vista saúde pública, no modelo que nós temos hoje, ele tem uma dificuldade de aplicabilidade do ponto de vista amplo aí, né, na saúde. Então, a gente acaba usando 2 índices de forma mais comum. O mais comum de todos, que se vocês forem pesquisar no PubMed,
nos sites de busca e de trabalhos fora do Brasil, eles usam o VES 13, que é o Vulnerable Elders Survey 13, porque tem 13 questões, tá? O VES 13, ele tem características de vulnerabilidade individual, ele é bem prático, eu vou mostrar para vocês, e ele já foi validado para a língua portuguesa, a gente usa ele aqui no Brasil também. E tem o IVCF 20, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20, de Moraes, que é brasileiro, lá de Minas. É um índice muito legal, bem extenso, mas muito interessante para vocês conhecerem também. Eu vou mostrar ambos, assim, principalmente o IVCF 20, ele é meio extenso. Eu vou falar do ponto de vista, explicar, né, caracterizar de uma forma mais geral, mas depois eu vou montar um caso clínico, e aí a gente volta fazendo o VES 13 e o IVCF 20 para ficar mais prático para vocês, tá? Então, aqui, pessoal, é o VES 13. O VES 13, ele tem aí as questões que incluem idade. Então, você dá 1 ponto para a idade de 75 a 84 e 3 para mais que 85, porque os idosos mais idosos são mais vulneráveis, tá? E utiliza um conceito muito importante na gerontologia, que é a autoavaliação de saúde. E a autoavaliação de saúde, ela está muito relacionada a desfechos negativos, e aí você dá 1 ponto para regular o ruim, para a resposta do paciente, como você diria que a sua saúde é, tá? E aqui a terceira questão, sobre a questão das dificuldades em desempenhar as seguintes atividades: curvar, se agachar, se ajoelhar, se levantar ou carregar objetos com peso de 5 quilos, elevar ou estender os braços acima do ombro, escrever e manusear pequenos objetos, andar 400 metros, fazer serviço doméstico como esfregar o chão ou limpar janelas. Você dá 1 ponto para cada resposta, ou muita dificuldade, ou incapaz de fazer. Só que, para essa questão, você dá no máximo 2 pontos. Se a pessoa tiver dificuldade para fazer todas essas, você no máximo pontua com 2, tá? Aí, a número 4 tem relação com atividades instrumentais, e depois tem uma básica. A questão de fazer compra de itens pessoais, lidar com dinheiro. E aí, desculpa, pulei uma coisa. Fazer compra de itens pessoais. Sim, tem dificuldade. Você recebe ajuda? Tá? Sim. Tem dificuldade, você consegue fazer, você consegue fazer as compras? Sim. Você recebe ajuda? Sim, pontua, tá? Você consegue fazer? Sim, mas eu recebo ajuda, então pontua. Não, não consigo fazer. Não faço compras, nunca fiz, porque tem isso também, tá? Quando você avalia, tem alguns pacientes, por exemplo, analfabetos, que nunca foi responsabilidade dele fazer compra. Então, a resposta dele é não, porque ele nunca fez. Isso acontece por causa da sua saúde? Sim, aí pontua. Então é isso, tá? Tem dificuldade para fazer compras? Sim, pontua. Recebe ajuda? Sim, pontua. Não pontua? Se ele falar, eu tenho dificuldade, sim, mas eu faço compra. Entendeu? Ou seja, ele não recebe ajuda. Aí ele não pontua. Não sei se deu para entender isso. Tem dificuldade para lidar com dinheiro? Sim. Recebe ajuda? Não. Então, não pontua. Recebe ajuda? Sim, pontua. Ou, não lido com dinheiro, nunca lidei. Mas acontece por causa da sua saúde? Sim, aí pontua. É assim que funciona o ponto nessa daqui. Atravessar o quarto andando. Pode usar a bengala ou andador. Você tem dificuldade para atravessar? Sim. Mas você recebe ajuda? Sim. Então pontua. Mas você recebe ajuda? Não. Então não pontua. E assim sucessivamente, tá? Realizar tarefas domésticas leves. Tem dificuldade? Sim. Mas você recebe ajuda? Sim. Pontua. Não faço tarefas. Em homem é muito comum isso. Mas nunca fez. Isso acontece por causa da sua saúde? Não, não acontece porque nunca fez tarefas. E aí, tomar banho de chuveiro ou banheira, que eu falei para vocês que tinha questão até de atividade básica também. Sim. Tem dificuldade? Sim. Mas recebe ajuda? Não. Então não pontua. Recebe ajuda? Sim. Então pontua. Não tomo banho de chuveiro ou banheira. Acontece por causa da sua saúde? Sim ou não? Então, às vezes, por exemplo, não toma banho de chuveiro ou banheira porque na casa dele não tem chuveiro nem banheiro. Ele toma banho de canequinho. Aí você não vai pontuar, obviamente, tá? Nessa classificação toda, dessa questão da pontuação, nessa número 4, você considera até 4 pontos, você dá 4 pontos para uma ou mais respostas sim, tá bom? E aí, no final,
A pontuação diz não vulnerável para menor que 3 e vulnerável para maior que 3. Parece meio complicado de pontuar, mas eu acho que deu para entender. Depois, se vocês tiverem dúvida, a gente vai fazer no caso, talvez fique mais claro. Agora, o IVCF 20, tá? É extensíssimo. Eu vou dar uma pincelada. Fala sobre a questão da idade, e aí tem três faixas. E aí, se vocês verem o meu cursor aqui, ó, sempre no final de cada parênteses tem a pontuaçãozinha aqui em cima, tá? Então, se ele está no 60 a 74, não pontua nada. De 75 a 84, pontua 1. Mais que 85, pontua 3. Estão vendo aqui? E todos vai ter esse pontinho lá. Em geral, comparado com outras pessoas, tem também a questão da autoavaliação de saúde, tá? Você diria que a sua saúde e aí aqui pontua 1 para regular ou ruim. Aqui fala sobre as atividades instrumentais. Por causa da sua saúde, deixou de fazer compras? Tá vendo que aqui parece bem com o VES 13. Deixou de controlar seu dinheiro, deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, a atividade básica, deixou de tomar banho sozinho. Até aqui é igual ao VES 13, se vocês forem ver. Só que aí ele começa a entrar em outras áreas. A questão cognitiva. Algum familiar ou amigo falou que você está esquecido? Esse esquecimento piorou nos últimos meses? Esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? Aí, humor. No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança? No último mês, perdeu interesse ou prazer em atividades prazerosas? A famosa anedonia. E aí, fala bem detalhadamente a questão da mobilidade. Você é incapaz de levar os braços acima do nível do ombro? O VES 13 traz um pouco isso, mas mais sucintamente. Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos? E aqui, ó, na capacidade aeróbica ou muscular, ele traz a questão dos critérios de fragilidade física. Você tem algumas das 3 condições abaixo relacionadas, perda de peso não intencional de 4,5% ou 5% no último ano, ou 6 quilos nos últimos 6 meses, ou 3 quilos no último mês. Índice de massa corporal menor que 22, circunferência da panturrilha menor que 31, tempo gasto no teste de velocidade de marcha de 4 metros menor que 5 segundos. Tem algumas questões da fragilidade, tem questões de sarcopenia nessa questão da capacidade aeróbica. Marcha. Tem dificuldade para caminhar, capaz de impedir a realização de atividades do cotidiano? Teve 2 ou mais quedas no último ano? A questão da continência. Perde urina e fezes sem querer em algum momento? A questão dos órgãos dos sentidos, que é tão importante para a independência, problemas de visão capazes de impedir atividades do cotidiano, é permitido o uso de óculos ou lentes corretivas, tá? Tem problema de audição incapaz de impedir, é permitido o uso de aparelho. Então, assim, eu tenho problema de visão, mas eu uso óculos. Então, não tenho problemas. E com óculos eu enxergo bem. Ou eu tenho um problema de audição, mas eu uso o aparelho de amplificação sonora e eu ouço bem. Então, não pontua, tá? E aqui é a questão das comorbidades múltiplas. Você tem alguma das 3 condições abaixo relacionadas, 5 ou mais doenças crônicas, é definição de polifarmácia, uso regular de 5 ou mais medicamentos diferentes, tá? Aqui, ó. Multimorbidades, polifarmácia e internação recente nos últimos 6 meses. Se sim, já pontua 4. Aí você soma essa pontuação toda, no máximo você vai conseguir 40, tá bom? De 0 a 6, ausência de declínio funcional. De 7 a 14, possível declínio funcional. De 15 a 40, presença de declínio funcional. Acima de 15, já considera presença. Aí, o que você faz com esse número? Tá, então vamos supor que eu tô aqui, ó, no 25. Deu 25, o meu. Aí, ele vai mostrar extratos, tá? Eu vou direto lá no idoso frágil, declínio funcional estabelecido. Então, deu 25 o meu. E o meu paciente, ele tem independência para atividade, dependência completa nas atividades instrumentais, mas nas atividades básicas, ele ainda consegue tomar banho, ir no banheiro sozinho, consegue comer. Então, eu coloco ele aqui, ó, extrato 8. Tá? Eu vou apresentar todos os extratos para vocês, mas é só para vocês entenderem. Vocês jogam lá, caracteriza se ele está em ausência de declínio moderado, ou declínio funcional iminente e declínio já estabelecido, e aí você joga no extrato conforme a funcionalidade. Então, quem é o extrato 1? Idoso com máximo grau de evitabilidade, independente para atividades básicas, instrumentais e avançadas. Não sei se vocês tiveram atividades avançadas, mas atividades de interação social, direção de veículo, sair sozinho e ir para o teatro, enfim, andar de metrô, coisas assim. Viajar sozinho,
São atividades avançadas de vida diária. E ele não tem fatores de risco, ele não tem, exceto pela questão da idade, tá? É aquele idoso que envelheceu sem doenças. É o raro do raro, é o super fit, tá? Idosos com o extrato 2, independentes para as atividades básicas, instrumentais e avançadas, mas ele tem doenças, mas estão controladas. Ou ele tem fatores de risco, por exemplo, tabagismo, dislipidemia, osteopenia, depressão, tarará, extrato 2. Extrato 3, independente para básicas, instrumentais e avançadas, mas apresentam doenças crônicas com mais complexidade, por exemplo, não tão bem controladas, ou tem lesão em órgão-alvo, ou tem uma osteoporose já, tem uma arritmia, tem um parkinsonismo, enfim, são doenças mais, vamos colocar assim, mais graves ou mais instáveis. Extrato 3, tá? Aí o idoso lá do moderado, que esses que eu falei até agora, estariam no 0 a 6. Do 7 a 14, aí você procura quem? Se ele for independente para básicas, instrumentais e avançadas, aí no extrato 4 entra aquele paciente com evidência de redução da capacidade aeróbica. Então ele teve perda de peso, ele tem fadigabilidade, tem a panturrilha menor que 31, ou ele tem um CCL, um comprometimento cognitivo leve, ou ele tem comorbidades múltiplas, ou ele tem mais que 5 medicações, ou ele teve uma internação recente nos últimos 6 meses, essa galera entra no extrato 4, mesmo sendo independente para tudo. As pessoas que são já dependentes para as avançadas, mas são independentes ainda para ABVD e AIVD, eles entram no extrato 5, tá? Entra aqui também pessoas com evidências clínicas de redução da capacidade aeróbica em testes como velocidade de marcha, que é aquele paciente que anda, você marca 4 metros, ele vai e volta com mais de 0,8 metros por segundo, ou o time da Pengo, que eu não sei se vocês conhecem esse, que é um que você coloca a cadeira, marca 3 metros, o paciente levanta da cadeira sem segurar em nada, anda os 3 metros, volta e senta de novo. A gente considera normal até 10 segundos, até 19 moderado risco de queda, e acima de 20 segundos, risco significativo de queda. Esse é o time da Pengo. Tá? Essa galera que tem comprometimento no time da Pengo, na velocidade de marcha e limitação de atividades avançadas entra no extrato 5. Aí aqui o idoso com declínio funcional estabelecido entra nos estágios do 6 a 10. Então, estágio 6, independência para atividade básica, mas declínio parcial nas AIVDs. Extrato 7, independência para básica, mas declínio em todas as AIVDs. Então, ele não faz nada relacionado ao ambiente. Ele não cozinha, ele não limpa a casa, ele não faz pequenas tarefas, ele não toma remédio sozinho, ele não tem telefone, enfim, tá? Idosos que apresentam dependência completa nas AIVDs e semidependência na ABVD são extrato 8. Então, por exemplo, ele mantém aquilo que eu estava falando. O meu paciente estava lá no 25, mas ele ainda se veste, toma banho sozinho, vai no banheiro, se limpa, está no extrato 8, tá? Para as outras coisas ele já não consegue, por exemplo, se vestir sozinho, ele já precisa de uma ajuda, enfim, tá? Idosos que apresentam dependência completa nas AIVDs e incompleta para a ABVD, mas que inclua banho, vestir, usar banheiro, continência. A única capacidade que ele tem é comer sozinho, esse é extrato 9. E o extrato 10 é dependência completa para todas as atividades, encontram-se no grau máximo de fragilidade, consequentemente apresentam máxima dependência funcional, necessitando de ajuda, inclusive, para comer. Então, você foi lá, jogou no IVCF-20, entendeu qual é o extrato que o seu idoso está, a classe, né, vamos colocar assim, se ausência de declínio funcional iminente ou declínio estabelecido, e você encontra o extrato dele aqui. Ponto. Aqui, ó, só para vocês entenderem, o extrato 1 está no grau máximo da habitabilidade, ó, e aí do 2 até o 10 vai descendo, e aí no 10 ele está no grau máximo de uma situação de fragilidade, tá? O IVCF-20 e o VES-13, eles estão muito relacionados a essa questão de vulnerabilidade individual, então eles estão muito relacionados a um conceito de fragilidade, tá? No declínio funcional estabelecido, todos eles, né, levam em conta a questão da funcionalidade. Nessa parte inicial, leva em conta muita questão de doenças, de capacidade funcional, de uso de medicação, mas no fim, aqui no declínio funcional estabelecido, tem muita relação com independência, ou dependência, vamos colocar assim, né. Gente, até aqui, mais ou menos, eu vou falar do caso clínico só para a gente poder voltar lá nas escalas e entender melhor como é que Professora, pode falar.
Eu mandei uma pergunta no chat, mas acho que antes do caso clínico dá para responder. Eu queria saber se esses instrumentos eles são aplicados apenas tipo com idoso, ou se tem, quando existe um cuidador um familiar, se ele também está presente para ajudar nas respostas e tudo mais. Não, o familiar pode sim, pode ajudar, tá? Principalmente quando você fala de questão cognitiva, que o IVCF-20 pergunta, às vezes o próprio idoso, ele tem, principalmente o paciente com doença de Alzheimer, ele não tem essa capacidade de saber que ele está esquecido. Ele tem o que a gente chama de anosognosia, ele não tem insight do esquecimento. E aí, nessa hora, o familiar ajuda. Por isso que a pergunta é, algum parente ou amigo já te falou que você é esquecido? Nem é assim, você está esquecido? Não pergunta assim. E o cuidador pode, às vezes, se o idoso, dependendo do grau de dependência, ele não consegue mais se comunicar. E aí o cuidador pode responder sim. Entendi, então. Obrigada, professora. Alguém quer fazer mais alguma antes do caso clínico? É meio complexo esse VCF-20, tá? A gente não sabe ele de cor, mesmo sendo geriatras, a gente lê para fazer. É bem longo mesmo, obrigada. É longo. Bom, o caso é um caso real, que a gente atendeu na nossa enfermaria, e eu trouxe ele porque ele era um caso que, quando eu fui discutir ele com a residente que estava cuidando, eu falei, olha, esse é um caso que não é somente a questão individual, tem tanta coisa nesse caso que ultrapassa a questão somente doença, e aí é bem interessante para vocês entenderem, ilustrar as escalas. Então, o caso, o paciente era DD, 88 anos, natural da Bahia, casado, 5 filhos, procedente de Sumaré, pedreiro, professor aposentado, 1 ano de escolaridade formal. Professor aposentado, gente, que ele dava aula lá na área rural lá da Bahia, de alfabetização. Então, assim, mesmo tendo 1 ano de escolaridade formal, quem é a história, né? Em terra de cego, caolho é rei, né? Ele sabia ler, então ele ensinava. Mas, assim, as últimas profissões dele era mais relacionada à questão de ser pedreiro e tal. Ele era aposentado com um salário mínimo pelo INSS. De antecedentes, ele tinha uma FA crônica, uma doença por refluxo gastroesofágico, uma maurose bilateral. Ele estava usando amiodarona, 200 mg dia, omeprazol 20 mg dia. Ele foi internado, procurou o HC pelo pronto-socorro, com uma queixa de inapetência, de astenia, de uma perda de peso não intencional de cerca de 10 quilos em 1 ano, e o quadro era acompanhado de constipação intestinal. Pela perda de 10 quilos, ele perdeu a capacidade de deambular e de realizar o autocuidado. Ele perdeu muito músculo, ele já era magrinho, e ele não conseguiu mais deambular depois disso, tá? De queixa ele referia dispepsia e inapetência acompanhada de perda de peso há 1 ano. Entretanto, esteve internado em outro serviço por pneumonia há 1 mês. Então, mês passado, ele ficou internado em outro serviço, fez uso de clavulin. Lá, depois do antibiótico, ele teve efeito colateral gástrico do antibiótico, o quadro de inapetência dele se agravou, e aí ele evoluiu com uma astenia intensa. Tinha queixa de disfagia há 10 anos. Aí ele tinha um relato de uma cirurgia abdominal prévia, que a gente não conseguiu entender honestamente o que era. A descrição dele era muito confusa, e aparentemente há 12 anos. Tem um antecedente de depressão desde a juventude. Era ex-tabagista, fumou cigarro de palha por 15 anos. Tinha um déficit visual muito grave, com diminuição de acuidade auditiva também. Falava muito acerca das condições precárias financeiras que a família dele vivia. Então, ele morava com uma esposa que tinha um quadro demencial, tinha uma doença de Alzheimer já moderadamente grave, já precisava de auxílio. 3 filhos homens, dos 5 filhos que ele tinha, 3 moravam em Sumaré. Destes 3, apenas 1 trabalhava. E desse 1 que trabalhava, ele gastava dinheiro com álcool. Ele era etilista. Tinha um outro filho que era transplantado, e aí por isso não trabalhava mais. Honestamente, a gente não conseguia entender por que uma pessoa transplantada não trabalhava mais. Mas segundo ele parou de trabalhar por causa do transplante. E o terceiro era o cuidador desses 2. Porque a mãe era demenciada, já usava fralda, já tinha dependência para as atividades básicas, era ele que cuidava, e aí quando o pai começou a ficar acamado também, restrito a leito ou cadeira, aí ele teve que cuidar do pai também. Então, ele também não podia trabalhar, porque ele era o cuidador dos 2. O paciente dizia que não tinha condições de pagar as contas, de comprar alimentos e de pagar os remédios, caso houvesse necessidade de comprar alguma. Então, já lá no pronto-socorro, ele já falou para o pessoal, falou, olha, eu não tenho condições de comprar um remédio, então não prescreva para mim remédio que não tenha no posto, porque mesmo que tenha no posto, às vezes falta e aí eu não tomo.
Eu só ganho o salário mínimo do INSS e eu sustento. Aí, na minha casa moram 3 pessoas, tem um filho que trabalha, mas não põe dinheiro em casa, e a minha esposa não é aposentada, então é esse dinheiro que a gente vive. No exame físico, ele estava em regular estado geral, acordado, consciente, parcialmente orientado em tempo e espaço, comunicativo, a cianótica nectérica febril, hipocorado uma cruz, hidratado, bulhas arrítmicas, normofonéticas 2 tempos sem sopro, frequência 120, PA 10/7, murmúrio vesicular presente, diminuído em hemitórax direito, com estertores crepitantes em base esquerda, eupneico e anambiente. Abdômen plano, rígidos aéreos presentes flácido, não doloroso, proporção superficial e profunda. Edema de membros inferiores, uma cruz em 4 até maléolos. Pulsos presentes sem empastamento. Aí eu vou resumir a questão da conduta médica, porque o caso não tem o foco de falar da questão médica, tá? E não trouxe os exames, inclusive, por causa disso, para não delongar. Então, a gente considerou que era um quadro pulmonar, e aí, como ele já tinha tratado com clavulina, a gente ampliou para cefepime, o HC estava centazocin na época. Fizemos uma endoscopia que mostrou uma úlcera bulbar saquita 2, e aí aumentamos o omeprazol para 42 vezes. Usamos a lactulose para constipação, adaptamos a dieta e mandamos para o ambulatório de disfagia, porque estava broncoaspirando. Fizemos a suplementação calórico-proteica com amostras grátis, porque ele não tinha condição de comprar. A gente fez uma cartinha para a prefeitura, para ver, mas a prefeitura de Sumaré é bem complicada, né? Trocamos a mildarona por metropolol, depois que ele estava hipotenso, mas depois que a gente hidratou, melhorou, e aí deu para trocar por um beta-bloqueador, porque a mildarona não estava controlando a frequência. Iniciamos a sertralina, que aumentamos progressivamente para 100 até ele ir embora, e conversamos com o filho sobre o prognóstico e sobre cuidados paliativos, porque realmente ele é um paciente de uma fragilidade muito grande. Agora a gente vai jogar ele nas escalas. Eu vou voltar ao VES 13, tá, gente? Ô, professora. Diga. O que significa parcialmente orientado? Ele tinha, por exemplo, uma noção de que ele estava na Unicamp. Mas se você perguntasse assim para ele, por exemplo, que dia da semana é hoje? Ele não sabia. De que mês a gente está? Ele sabia. Ah, mas que horário é agora? Ele não sabia. A visão dele era muito ruim e ele escutava muito mal. Então, ele tinha uma certa desorientação temporal. Por isso que a gente coloca parcialmente orientado. Ah, entendi. Obrigado. Então, vamos jogar o seu DD aqui no VES 13. Ele tinha 88 anos. 3 pontinhos para ele aqui. A avaliação da saúde dele era ruim. Então, 1 pontinho para ele aqui. Das dificuldades, curvar-se, agachar-se, incapaz. Levantar ou carregar objetos 5 quilos, incapaz. Elevar ou estender os braços, ele conseguia, tá? Ele conseguia, talvez pouca dificuldade. Escrever ou manusear pequenos objetos, conseguia também. Andar 400 metros, incapaz. Fazer serviço pesado, esfregar o chão, incapaz. Então, 1 ponto para cada resposta, muita dificuldade, no máximo 2 pontos, ele ganhou 2 pontos, porque ele teve mais de 2 incapazes de fazer aqui, tá? Por causa da sua condição clínica, fazer compra de itens pessoais, ele tinha dificuldade e recebia ajuda por causa da questão visual e auditiva e não deambulava mais. Então, ele pontua aqui. Lidar com dinheiro, ele até não, ele conseguia controlar as despesas. Era ele que fazia as continhas e liberava dinheiro para o filho. Mas ele recebia ajuda por causa da questão dele de saúde. Ele não deambula mais. E ele não vai mais no banco. Ele não enxerga mais. Então, ele fazia o cálculo ali mentalmente, mas ele recebia uma ajuda. Atravessar o quarto andando, incapaz. Tem dificuldade? Sim. Não consegue nem com bengala, nem com andador. Realizar tarefas domésticas leves. Não, incapaz também. Tomar banho de chuveiro ou banheira, incapaz. Então, ele ganhou 4 pontos nessas questões, porque o máximo de resposta sim ele tinha. E aí, com isso, gente, vamos voltar nele lá. Ó, deu 10 pontos. Mais que 3 é considerado um idoso vulnerável. Então, pelo VES 13, ele é vulnerável. Isso sem levar em conta todas as questões sociais que a gente conversou, tá? O VES 13, ele deu idoso vulnerável. E VCF 20. Ele ganhou 2 pontos por mais de 85 anos. A autopercepção de saúde dele regular ou ruim. Por causa da sua condição, deixou de fazer compras? Sim. Por causa da sua condição, deixou de controlar o dinheiro? Não controla o dinheiro por outros motivos que não a saúde. Ele acabou respondendo isso porque ele falou que era pela questão de que não andava mais, mas é a saúde. Mas tudo bem, a gente colocou a resposta dele.
Por causa de sua condição de saúde física, deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos? Sim. Atividades básicas, por causa de sua condição, deixou de tomar banho sozinho? Sim. Cognição. Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? Não, realmente ele não era esquecido. Ele tinha muita desorientação. Muita não. Ele era parcialmente desorientado no tempo, porque ele não enxergava nada e ouvia muito mal. Mas ele conseguia, apesar de estar acamado, controlar ali, dentro do que ele conseguia, o microambiente de onde ele vivia. Esquecimento está piorando nos últimos meses? Não. Está impedindo a realização de atividades do cotidiano? Não. Humor, nos últimos meses, desânimo, tristeza, desesperança? Sim. Perdeu no último mês, perdeu interesse em atividades prazerosas? Sim. Mobilidade, incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro? Não. Capacidade de manusear pequenos objetos? Não. Aí aqui, tem alguma das 3 condições? Ele tinha perda, vocês lembram, de 10 quilos no último ano. Então, ele tinha perda de pelo menos 6 quilos nos últimos 6 meses, 3 quilos no último mês. Ele entrou no sim, nesse critério aqui, dos 5% do peso no último ano, tá? Se eu não me engano, ele tinha por volta de uns 50 quilos, ele tinha perdido 10, então ele estava com mais ou menos com uns 40 quilos, ele já era magrinho. Índice de massa corporal menor que 22, ele entrou aqui também. Sim. Circunferência da panturrilha menor que 31? Sim. Tempo na velocidade de marcha, ele nem teve como fazer, porque ele não deambulava. Então, ele ganhou os 2 pontos, que era o máximo que ele conseguia ganhar aqui. Dificuldade de caminhar capaz de impedir a atividade cotidiana? Sim. Quedas no último ano? Antes dele começar a ficar acamado de vez, ele tinha tido quedas? Sim. Perde urina ou fezes sem querer em algum momento? Sim. Comunicação, problemas de visão capazes de impedir a atividade cotidiana? Sim. Problemas de audição capazes de impedir a atividade cotidiana? Sim. Comorbidades múltiplas, alguma das 3 condições. 5 ou mais doenças? Ele não tinha até. Ele tinha FA, tinha depressão, tinha doença do refluxo, não tinha 5 ou mais. 5 ou mais medicamentos todos os dias? Não. Ele estava tomando o quê? Na entrada, Meldarona e Meprazol, lembra? Mas ele teve uma internação recente nos últimos 6 meses, então ele pontuou sim, aqui. E aí ele deu, no total, 33 pontos. Ou seja, mais de 15. Nos 33 pontos, ele estava onde? Se vocês lembrarem dos extratos. Eu vou voltar. Ele estava aqui, ó, presença de declínio funcional, lembra? Acima de 15. Aí, nós vamos estratificar ele. A estratificação dele seria aqui. Como que ele estava? Ele era totalmente dependente para as atividades básicas nesse momento, tá? Ele nem toma banho sozinho, ele não consegue. Mesmo que ele tinha essa coisa que ele dizia que ele conseguia controlar o dinheiro, tal, mas ele não conseguia usar o dinheiro, nem ir no banco buscar o dinheiro. E ele também não conseguia tomar banho, não conseguia ir no banheiro sozinho, não conseguia realizar transferência sozinho. Então, ele é extrato 9. Ele conseguia levantar o braço, realizar, atividades com a mão, ele conseguia comer sozinho? Conseguia. Então, ele só não é 10 por isso, mas ele é extrato 9. Deu para entender, gente, como é que faz isso aqui? Ficou mais claro com o caso dele, né? Deu sim, professora, ficou bem claro. Aí aqui, gente, é um negócio que é um extra, tá? É um exemplo de aplicabilidade clínica da vulnerabilidade na prática clínica. Isso aqui é o seguinte, quando começou a pandemia, o CONAS, que é um órgão aí do governo, da questão de atenção à saúde, eles fizeram uma capacitação sobre a questão da atenção do idoso na pandemia, com Covid. Porque a gente precisava, naquele momento de incertezas, de limitação de recursos, entender quem era o idoso que era candidato a medidas invasivas, quem era o idoso que era candidato a medidas potencialmente reversíveis, e quem era o idoso candidato a receber medidas paliativas exclusivas. Tá? Isso aqui é uma coisa que vocês podem transferir essa ideia para outras questões. Mas eu vou usar como exemplo a questão da Covid, que é uma coisa da nossa contemporaneidade. Então, vamos supor que vocês têm um idoso que chega com Covid para vocês. Aí você fala assim, mas eu vou conseguir fazer isso? Dá para fazer, viu, gente? Se vocês tiverem tempo de conversar com o idoso, vocês conseguem. Na geriatria, a gente faz isso. O residente da geriatria, ele avalia tudo isso que eu contei para vocês. Então, você pode usar a escala para se basear. Então, aqui foi utilizado o IVCF-20. Então, você tem o idoso ou robusto ou pré-frágil, do extrato de 1 a 5. Se ele chegou nesta condição, até extrato 5, se vocês forem lembrarem quem é o extrato 1 a 5, ele é um idoso que tem independência. Lembram dele, ó? Ele é dependente para atividade básica e instrumental.
Ele talvez seja um pouco mais lento para deambular, ele talvez tenha 5 ou mais condições de saúde, use bastante remédio, mas ele é um idoso que consegue se cuidar, tomar banho sozinho, ele consegue tomar o próprio remédio, consegue falar no telefone, pegar o ônibus. Mesmo com doenças, ele vive funcionalmente relativamente preservado. Talvez ele não dirija mais, mas fora isso ele faz. Esse idoso chegou para você no extrato 1 a 5, você joga ele em quê? No tratamento específico, conforme o quadro. Se precisar de UTI, vai para UTI? Vai. Mas ele tem 90, não importa. Ele é extrato 1 a 5. A idade sozinha não é capaz de predizer prognósticos e outras decisões terapêuticas. Por isso que você tem que ter um olhar mais aguçado. Esse olhar de olhar só a idade, por exemplo, de olhar, mas ele é magrinho, isso não é uma coisa que a gente usa na prática clínica. O olhar tem que ser muito mais dimensional, tá? Multidimensional. E aí, esse idoso do extrato 1 a 5, ele cai direto aqui, ó. Manejo conforme protocolo específico. Considerar internação de UTI, medidas invasivas, suporte de vida, droga vasoativa, etc. Tá? Agora, você recebeu um idoso dos estratos 6 a 10. Aí já é aquele cara que já tem comprometimento, desde atividade instrumental até a dependência completa. Então, no extrato 6 a 7, é aquele paciente que já tem comprometimento de atividade instrumental, você pensa o seguinte, você aplica, pode ser qualquer questionário, tá? Questionários, e aqui ele sugeriu o SPICT-BR, que eu não coloquei para não delongar muito, mas questionários de critérios de doença avançada incurável. Por exemplo, vou dar um exemplo, ele é um paciente que está no status 6 a 7, mas ele tem uma doença oncológica com falha terapêutica, ele é um paciente que tem pneumonias de repetição, ele é um paciente C, classe funcional 4, que tem dispneia no repouso, ele é um paciente DPOC grave, enfim, ele é um paciente extrato 6 e 7 com uma síndrome demencial já, que tem interferência nas atividades de vida diária dele. Então, esse paciente não está preenchendo o critério de doença avançada incurável, mesmo estando no extrato 6 e 7. Ou seja, ele não, por exemplo, ele está no extrato 6 e 7 porque ele caiu lá na pontuação acima de 15, e ele está no extrato 7, por exemplo, porque ele não dirige mais o carro e nem pega ônibus sozinho, nem fala no telefone, nem faz comida, tá? Mas ele não tem doença incurável nenhuma. Se ele não tem, ele cai aqui, ó, no não, e ele vem para cá. Ele é candidato a medidas invasivas. Agora, se ele caiu aqui, vamos supor que ele é um paciente oncológico já com falha terapêutica. Aí ele cai aqui, ó, no sim. E aí no sim, ele vai para o foco do tratamento é controle de sintomas, tá? O paciente do extrato 8 é que já tem uma dependência de atividade completa de atividades instrumentais. Você vai fazer o quê? Focar em condições reversíveis, evitar medidas invasivas e após 72 horas, se não houver melhora, focar em controle de sintomas. O que é isso? O que é focar em medidas reversíveis? Ele chegou, você vai dar antibiótico, vai dar corticoide, tem um dedímero alto, você vai dar Clexane dose estendida, você vai tratá-lo por 72 horas. Não respondeu, evoluiu mal, você não vai instituir medidas invasivas e você vai focar em controlar os sintomas. É mais ou menos isso. O foco do tratamento é causas reversíveis. Vamos supor que ele responde ao antibiótico, responde ao corticoide, tarará, beleza, ele melhora e vai embora. Extratos 9 e 10, é aquele paciente, por exemplo, lembra que o nosso estava no extrato 9, ele só conseguia comer sozinho? Ou extrato 10, não consegue mais nada, nem comer sozinho? Ele cai direto no controle de sintomas. Então, você vai resolver a questão da dispneia, a questão da dor, a questão de se estiver incomodando a febre, da constipação, do prurido, do vômito, da náusea, etc. Ok, isso aqui não é para falar de Covid, mas é só para vocês entenderem que existe uma aplicabilidade clínica do conceito da vulnerabilidade, tá? Ficou claro isso aqui para vocês? Sim, professora. Obrigada. Aí aqui, a única crítica que eu faço é assim, a caderneta de saúde da pessoa idosa, se vocês forem trabalhar aí no posto de saúde, vocês vão ganhar essas cadernetinhas para vocês preencherem para os idosinhos da assistência do território que vocês fizerem, tá? A crítica que eu faço, e vocês devem ter percebido também, é que essas duas escalas, tanto a VS13 quanto a IBCF20, elas não têm dados de vulnerabilidade social nem de vulnerabilidade programática.
Então, por exemplo, se a aposentadoria dele é baixa, não sei, a gente viu que ele era bem frágil pela questão individual dele, né? Mas assim, que ele tinha só um salário mínimo, que os filhos não ajudavam ele, que ele estava na prefeitura que não tinha o remédio, às vezes, que, sei lá, que não conseguia passar no médico, entendeu? Não tinha. E realmente esses critérios, eles faltam, tá? Nas escalas disponíveis. Mas é interessante para vocês saberem sobre a vulnerabilidade social e programática, que ela também, no dia a dia, elas fazem diferença, né, na avaliação. Enfim, gente, é isso que eu tinha para apresentar hoje. É meio complexo, mas eu acho que deu para entender. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, têm algum comentário. Eu tenho uma dúvida. Nessa questão dos extratos que a senhora falou, que quando está falando de um tratamento de pacientes, ou se faz medida invasiva ou não e tal, aí trabalha ao lado dos cuidados paliativos, então, todo esse processo. Sim. Sim. A geriatria, o geriatra, ele não é um paliativista em si. Mas todo geriatra tem que saber fazer muito bem cuidados paliativos. Na verdade, todo médico deveria saber, tá? Controlar sintomas, é o básico da medicina. A gente acha que a gente fez medicina para curar, e na verdade a gente fez medicina para controlar sintoma. A maioria das doenças que a gente trata, elas não são curáveis, elas são doenças crônicas, e a gente controla os sintomas, melhora o prognóstico, às vezes sim, às vezes não, a gente não consegue vencer a morte, tá? E na geriatria, a gente lida muito de perto com isso por causa da faixa etária do nosso paciente, né? Mesmo quem fizer pediatria, vai acabar lidando com cuidados paliativos em algum momento. É mais difícil, é mais pesado, mas também. E na geriatria, então, o médico geriatra, ele não precisa ter uma formação específica, assim, de paliativo, titulado e tudo, mas ele tem que saber lidar bem com o paliativo por causa disso, porque a gente faz essas decisões terapêuticas no nosso dia a dia. Às vezes a gente recebe pacientes que, mesmo com muita idade, são candidatos a medidas invasivas, mas às vezes a gente recebe pacientes já num estágio de fragilidade, de vulnerabilidade muito grande, que a gente vai instituir exclusivamente as medidas paliativas, ou a gente vai pelo menos focar em causas reversíveis para ver se responde, para ver qual o nível de resposta que esse paciente tenha. Entendi. E outra dúvida que eu fiquei, eu não sei se a senhora falou e eu me perdi no começo, mas quais dessas escalas são as mais usadas no dia a dia? Todas são usadas tipo, com a mesma frequência ou tem uma que é mais usada assim? No dia a dia, a mais usada é o VES-13, que é a mais simples. Entendi. Lembra da primeira? Uhum. O VES-13 é a mais usada. Inclusive, naquele cartãozinho lá que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, da pessoa idosa, usa o VES-13. Porque o VES-13 é mais simples no dia a dia. Esse cartãozinho, ele é bem bonitinho, é bem bacana. Depois vocês peguem ele para vocês olharem, quando vocês estiverem no posto de saúde. Quando eu trabalhei em posto, logo que eu me formei, eu combinei com a enfermagem e elas me ajudavam. Então, cada vez que o idoso vinha, eu preenchia uma parte, elas preenchiam outra na consulta delas, para a gente deixar atualizadinho. Tem a parte de vacinas, tem a parte de várias questões. A parte das perguntas de fragilidade, e tem essa parte da vulnerabilidade, eles usam o VES-13. O VES-13 é mais amplamente utilizado porque também é a escala que usam no mundo inteiro para vulnerabilidade, tá? Então, ela é mais amplamente utilizada. Mas o IVCF-20, como vocês perceberam, ela é mais completa. Então, nessa área de decisão terapêutica da COVID, eles optaram por utilizar ela, porque ela tinha mais informações. E, em se tratando de um tema tão difícil, né, quanto essa questão de decisão terapêutica, a IVCF-20, ela deu uma ajuda melhor, porque ela tinha mais aspectos envolvidos, tinha cognição, tinha humor, tinha a questão de órgãos dos sentidos, de internações recentes, coisa que o VES-13 não mostrava. Entendi. E aí, então, em casos, sei lá, até para quando um idoso, por exemplo, precisa fazer uma cirurgia extensa, usa a VES-13 e não a... Aí vocês que sabem. Se eu tivesse que usar, por exemplo, uma escala de vulnerabilidade para tomar uma decisão terapêutica, eu usaria a IVCF-20. Entendi, professora. Obrigada. Na verdade, na geriatria, a gente usa, vou voltar aqui no slide, a gente usa a AGA, tá? Lembra da AGA que vocês tiveram aula?
A gente usa a AGA, então a gente faz toda essa avaliação de fragilidade, velocidade de marcha, escala, vocês vão ver isso no ambulatório, escala de depressão, a gente faz uma triagem cognitiva, a gente faz a circunferência da panturrilha, a gente faz os dados de força de preensão manual, a gente faz uma avaliação pela AGA e com o nosso olhar de especialista a gente consegue saber qual é o tipo de proporcionalidade terapêutica que a gente vai utilizar para cuidar daquele paciente, juntamente com a decisão da família, que é uma decisão informada e compartilhada, e se o paciente for lúcido com ele, principalmente, porque o paciente lúcido tem autonomia de decidir coisas sobre si mesmo, tá? Mas, se você não é especialista, você está no posto de saúde, e o seu tempo é curto, você pode usar a VES 13. Se você tiver um tempinho maior, vamos supor que você está no posto, mas você está fazendo uma visita domiciliar. Aí faz a IVCF 20 e vê que extrato que ele dá. Entendi, professora. Muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Tem uma dúvida aqui no chat, professora, da Isabela. Ela perguntou se a enfermagem pode aplicar essas avaliações também. Pode. A enfermagem pode. Qualquer profissional que conheça as escalas, que tenha o mínimo de capacidade de aplicar, pode. Normalmente, a enfermagem que aplica isso é aqueles que têm um conhecimento melhor na área de gerontologia, né? Mas a enfermagem faz sim. A enfermagem ajuda muito a gente a fazer AGA quando a gente é clínico e não consegue fazer tudo. Dá para você, se você tiver uma equipe boa, você consegue utilizar informações de físio, de enfermagem, de TO, de psicólogo. Ajuda muito. Trabalhar em equipe multiprofissional capacitada salva a vida. Muito obrigada, professora. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Pode mandar no chat também, que eu posso ler. Mas se ninguém tiver, eu acho que é isso então, professora. Muitíssimo obrigada pela aula. A aula foi incrível. Todo mundo elogiou bastante no chat. Que bom. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, gente. E a gente fica feliz pela senhora ter dado a oportunidade de vir dar aula na Liga. Eu que agradeço o convite. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem me mandar. Eu esqueci de colocar meu e-mail aí, mas a Tatiane tem meu telefone, se vocês podem mandar para mim. E Sim. se vocês quiserem também acompanhar nosso ambulatório. Agora, eu não sei se vocês souberam disso, o André falou quando foram me convidar, mas eu estou fazendo teletrabalho porque eu estou gestante. E aí, por causa da lei nova aí da pandemia, gestantes não podem trabalhar presencial em local insalubre com risco de pegar Covid. Então, mas eu estou lá no ambulatório fazendo teleatendimento lá, discutindo casos, se vocês quiserem ir também na quarta ou na quinta tarde, acompanhar, conversar, eu estou lá também. Pode deixar, professora. Muito obrigada pelo convite. De nada, eu que agradeço o convite e boa noite a todos. Boa noite, Obrigada, professora. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Obrigado pela aula, professora. Tchau. Obrigada, professora, de novo.